O Flamengo que teve 3 jogadores convocados para a seleção brasileira, o Bruno Henrique, o Gabigol e o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro está jogando muita bola mesmo. O Bruno Henrique foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro ano passado e continuou e está fazendo uma temporada espetacular, embora venha de contusão. E o Gabigol, nem se fala, 3 convocações merecidíssimas. Merecidíssimas, e se fosse o Tite, colocaria os 3 como titular. Os 3? Os 3 como titulares para esses 2 jogos contra a Bolívia e o Peru pelas eliminatórias. Não me parece que vá acontecer, mas acho que seria muito bom para a seleção brasileira, pelo entrosamento, Grafite, pelo conhecimento e pela segurança que isso pode representar. Os 3, nessas 2 partidas contra a Bolívia e depois contra a seleção do Peru, estreia do Brasil nas eliminatórias, os 3 serem os titulares da seleção brasileira. Eles estão jogando futebol para isso. E o entrosamento que eles levam do Flamengo para a seleção seria muito útil tê-los juntos para a seleção brasileira. Não sei se o Grafite pensa... Não, eu concordo. Essa semana eu participei do Tá Na Área também e me perguntaram qual que seria quem eu escalaria, né? Eu fiz a escalação que talvez seja mais que o Tite vai fazer e eu coloquei a minha. Na minha estava o Neymar por dentro, o Everton de um lado, o Bruno de um lado e o Gabigol por dentro. E o momento que o futebol sempre foi a prioridade que a seleção brasileira era o quê? O momento do jogador. E o momento deles hoje é muito melhor que o momento do que os que vêm atuando com frequência. Lógico que o Tite respeita o histórico dos jogadores, do Gabriel Jesus, do próprio Firmino, mas o momento dos meninos que estão aqui no Brasil hoje é melhor que o deles, na Europa. Nada mais justo que eles terem essa oportunidade. E você... Não só ir lá, compor elenco, entrar durante o jogo, não. Ter a chance de jogar e se adaptar à seleção brasileira, que é um ambiente totalmente diferente do que eles encontram no dia a dia do clube. Então, essa adaptação para eles vai ser muito bom também para uma sequência dentro da seleção para chegar na Copa do Mundo preparado. Eu falo por experiência própria, porque eu fui para uma Copa do Mundo sem ter um lastro na seleção brasileira. Eu fui convocado para a última partida um amistoso e fui convocado para a Copa do Mundo. Eu não tinha lastro, eu não vivia aquele ambiente, eu não sabia como que era. Eu cheguei lá, o cara fica meio... Trava, né? Trava. Às vezes, aí esse travamento é natural que acontece. Isso que eu já tinha 31 anos, já era um jogador experiente. Imagine para esses meninos, o Gabriel que tem 22, o Everton Ribeiro já é um cara que há 5 anos atrás já estava na seleção, o Bruno Henrique já tem 28 anos. Mas é uma coisa natural, o ambiente na seleção, você precisa estar vivendo aquele ambiente. E para eles chegarem agora e jogar, vai ser muito bom para eles. Agora, eu estou pensando, você está falando, eu estou pensando. Quer dizer, se para você, com 31 anos, foi difícil se adaptar ao ambiente da seleção, porque foi chamado de última hora para uma Copa do Mundo, também não deve ser tão fácil para os caras chegarem e pegar a camisa e sair jogando. Eu concordo que eles precisam, eu acho que tinha que escalar os caras. Facilitaria. Mas o momento melhor é esse. Exato, é a confiança. Porque você vê a atuação, o desempenho do Flamengo se caracteriza muito por movimentação do meio de campo para frente. Você viu agora há pouco o gol feito pelo Michael, recém-chegado ao Flamengo, ele já está entrando por dentro ali. É uma movimentação constante dos homens de frente e dos homens mais avançados do meio de campo. Esses 3, se você os coloca para começarem um jogo, a confiança de cada um vai aumentar muito mais. Porque eu já sei, o Gabigol já sabe o movimento do Bruno Henrique e já sabe também o movimento do Everton Ribeiro. E quem ganha com isso é a seleção brasileira. Entrosamento. Exatamente, porque você já tem 3 jogadores absolutamente entrosados, dentro de uma proposta de jogo. Vai jogar contra a Bolívia, vai jogar contra o Peru, não é um Brasil que vai jogar atrás para dar a bola para a Bolívia ou pelo Peru, para a seleção do Peru. Muito pelo contrário, é um Brasil que vai impor seu jogo, é um Brasil que vai determinar o andamento do jogo. E esse andamento, você tendo 3 jogadores que hoje, vou voltar com uma velha expressão que usava-se muito no futebol, estão jogando por música. Por música. Mas música boa, não é música ruim, não tem ninguém desafinando, não tem corda de violão quebrando, nem nota de piano desafinada. Quer dizer, então, é um benefício para a seleção brasileira ter esses 3. Nesse momento, como observou o Grafite, que estão passando por um ótimo momento como titulares. Poderia ter mais gente, né? Poderia ter o Gerson, também, Rodrigo Caio, Felipe também, Luiz. Isso também não quer dizer que eles vão chegar na seleção e vão jogar da mesma maneira que estão jogando no Flamengo. É outra história. Até porque a seleção brasileira não joga dessa maneira. Não joga dessa maneira, e por mais que uma conversa eu tive com o Tite uma vez, quando fiz uma visita à CBF, ele fala que tenta reproduzir na seleção o que os jogadores fazem nos clubes. Mas a característica dos outros jogadores não permite.
No Brasil não permite. Não permite o Firmino ter na seleção brasileira o desenvolvimento que ele tem no Liverpool, com 2 jogadores ali, o Salah e o Mané se movimentando e ele se movimentando. Na seleção não, tem que guardar posição. Com exceção do Neymar, qual jogador que joga na seleção hoje que não tem que guardar posição? Não existe um jogador na seleção. Então, ou seja, também não será... É muito difícil um jogador que está na fase sensacional no clube reproduzir na seleção. É muito difícil, porque é a característica dos outros jogadores, porque os jogadores que estão ali, a maioria são protagonistas em seus clubes na Europa. E você chega na seleção, hoje o Bruno Henrique, o Gabigol, o Everton Ribeiro são protagonistas no Flamengo. Mas se na seleção o cara chega e é mais um. Então não é fácil reproduzir tudo isso. Não quer dizer que se eles jogarem o entrosamento que eles trazem do Flamengo, vai dar tudo certo e tudo vai fluir